O poço tinha 10 tamanhos altos de um homem e era estreito entre terra, úmido, atendido por uma nesga de luz avara, sem valer de auxílio nenhum. Desceram o artesão por uma corda agarrada a 4 homens e logo lhe puseram um pouco de arroz numa sacola e lhe recomendaram pensar para se moderar nas fúrias e na fome. E o artesão descia aos trambolhões, aleijando-se, muito mal preparado para ficar sozinho e para ter medo de ficar sozinho. Bem-vindo ao Arte 1 Contexto, entrevistando hoje o escritor português Walter Hugo Mãe. E, excepcionalmente, não estamos gravando na biblioteca do Parque Vila Lobos. Nem temos plateia, como habitualmente acontece, mas para aproveitar a agenda do Walter Hugo Mãe aqui em São Paulo, a gente está gravando na Pinacoteca de São Paulo. Walter, um grande prazer ter você aqui no Arte 1 Contexto. Muito obrigado. É sempre um gosto reencontrá-lo, Manuel. Obrigado, eu. Eu queria fazer uma pergunta sobre os 2 últimos romances que foram lançados por você no Brasil, que são A Desumanização e Homens Imprudentemente Poéticos, que parece que tem um certo movimento de expansão da sua obra, né? Você tem toda uma obra centrada em Portugal e num Portugal profundo. E Desumanização se passa na Islândia, Homens Imprudentemente Poéticos no Japão. O que significou isso? É fortuito ou é um projeto? É uma intenção de fuga aos lugares que eu reconheço, às minhas referências mais imediatas, e uma tentativa obstinada de deitar mão da reinvenção possível, da hipótese, ainda que seja muito ilusória, da hipótese de ser um outro escritor. Eu sou muito da escola da poesia, e o poeta e o leitor de poesia não procura ler o mesmo poema sempre, não é? Ele procura o efeito da revelação, ainda que determinados poemas permaneçam na nossa vida. Ele não aceita a repetição nem a reincidência demasiada da poesia. Então, tudo na folia do poeta tem que ver com uma possibilidade de originalidade. E eu creio que vivo com essa obsessão e quero muito trazer isso para o universo da prosa, do romance. E então, ao criar essa viagem, essa deslocação, desde logo mental, que é uma deslocação identitária, entrando na identidade de outros povos, na mentalidade de outros povos, de algum modo eu boicoto aquilo que eu sei, não é? Eu boicoto aquilo que eu sou, e zero tanto quanto possível as coisas e reaprendo a partir de uma linguagem que tem de ser plástica e nova o suficiente para mostrar uma realidade que é diferente. Você falou identidade de outros povos. No caso de Desumanização, a questão da identidade não é uma questão da identidade islandesa, mas de uma personagem que é uma gêmea que perde a irmã aos 11 anos e fica o tempo todo construindo a sua identidade em cima desta metade morta, né? Desta metade desaparecida e que pesa como ela, como uma espécie de lastro que a puxa para um desaparecimento, uma profundidade que não deixa com que ela se forme, que ela se torne autônoma, né? A questão da identidade, eu acho que talvez tenha a sua elaboração mais complexa nesse livro, na sua obra. Sim, né? Há um intrincado mental na construção dessa personagem, dessa menina, que me desafia, desde logo. É uma mulher pensando, crescendo, em formação, mas tem que ver com isso. A Islândia, para mim, com a sua aridez e o seu vazio, com aquele aspecto de água e cristal, ela é sobretudo um espelho, e por isso na solidão profunda da ilha, no vazio profundo da ilha, você está de encontro consigo mesmo. Por isso é que é um espelho, não tanto porque você se possa ver no cristalino das águas, mas porque você não tem mais ninguém para ver, senão o seu próprio pensamento, o seu próprio gesto. E isso é uma busca profundamente identitária, é uma questão interior, no fundo, no desamparo daquela paisagem, na amplitude daquele horizonte, que é um certo infinito,
o que está em causa é o seu próprio infinito, por isso é uma espécie de tamanho interior. E isso é uma busca identitária. É muito curioso, uma das coisas que eu fico muito fascinado e progressivamente mais fascinado com a verificação da utilidade dos livros. Porque quando começamos a escrever, ou quando decidimos, ou quando alguma coisa na nossa vida se torna inevitável para a literatura, não temos logo a noção de para que servirá, não é? Senão para a nossa própria necessidade. E a Desumanização é um texto muito usado por psicólogos, psiquiatras, terapeutas, inclusive pessoas de espiritualidades mais informais ou mais amplas, como o yoga, porque encontram ali pontos de contacto para uma espécie de aprendizagem, de suporte da vida, né? Aliás, se eu não me engano, é no Desumanização, que é uma definição muito bonita dos livros, né? Em que a Hatla fala que os livros são ladrões. Eles roubam você das experiências, mas ao mesmo tempo eles acrescentam uma experiência outra ao mundo. Então, ao mesmo tempo eles são ladrões e eles são doadores de experiência. Né? Uma bela definição de livro que está dentro do próprio livro. Nos meus livros eu percorro sempre uma tentativa de ir construindo uma arte poética e por isso de refletir sobre a importância da leitura, da escrita, do verso, da poesia, da palavra. Então é muito frequente nessa deambulação pelos países e pelas mentalidades, é muito frequente que eu crie algumas analogias, que eu crie algumas pontes com o ofício da poesia. Eu lembro, por exemplo, na Máquina de Fazer Espanhóis, há uma agressão que é cometida exatamente com o livro na mão, o livro usado como arma direta, imediata, o barbeiro dizendo: fui barbeiro e li poemas como toda a gente devia ler, por isso a poesia não se exclui de ninguém, não impede ninguém. Então, essa é uma necessidade que eu tenho de fazer uma inscrição e uma validação e uma crítica ao papel da palavra na nossa vida. Aproveitar que a gente está aqui na Pinacoteca do Estado e perguntar para você qual é a sua relação com as artes plásticas, porque você é poeta, romancista sobretudo, autor de livros infanto-juvenis, tem uma banda, ou teve uma banda de música? Sim, existe assim mais ou menos, a gente não está fazendo quase nada, mas existe mais ou menos. Você já foi apresentador de programa de entrevista na televisão? É verdade, é verdade. E as artes visuais? Mas a questão é essa, eu não fui um bom apresentador, não fui um bom cantor, não sou um bom desenhador, então o cobiço é muito assim, as artes plásticas elas são muito importantes para mim, através da imagem, se você reparar, a minha poética ela é muito visual, então a forma como eu escrevo é muito uma tentativa de traduzir o que é possível ver ou uma tentativa de fazer ver algo que não é imediatamente pertença das palavras, né? Então, estar, por exemplo, na Pinacoteca, eu adoro a Pinacoteca de São Paulo e visitar lugares destes, estudando, olhando, observando as pinturas, as esculturas, a própria arquitetura é algo que me suscita palavras. Agora, é interessante que no seu livro sobre o Japão, que é o Homens Imprudentemente Poéticos, você foca uma sociedade japonesa que, assim como você fez nos seus livros ambientados em Portugal, O Nosso Reino, O Remorso de Baltazar Serapião e todos os outros, até o Filho de Mil Homens, você pega uma sociedade que parece ser uma sociedade ancestral, embora possa até ser ambientada a trama no presente, carrega traços de ancestralidade, de arcaísmo, que faz com que às vezes a gente pense, será que é alguma coisa que se passa lá atrás ou será que já é num futuro pós-apocalíptico meio regressivo, em que as relações são mais elementares? De alguma maneira isso se projeta no livro ambientado no Japão, porque você pega um Japão que não é o Japão da Tóquio moderna. Não é hoje. É como se você tivesse transposto a sua percepção de Portugal para um outro país. É porque a mim interessa-me muito trabalhar com as essências e com elementos que sejam definidores do que é a humanidade, ou do que é a sociedade, do que é o estar em coletivo. E por isso
eu não sou muito atraído pela poética urbana, não é uma natureza minha. Eu teria muita dificuldade em encontrar beleza expressiva, discursiva, em personagens que subissem elevadores e que ocupassem restaurantes com uma sofisticação qualquer e que estivessem falando no celular, não é? Interessa-me chegar à contemporaneidade através de uma crítica ética, não é? Através do resultado ético daquilo que eu estou dizendo. Por isso, quando o Remorso de Baltasar Serapião se passa na Idade Média, é sobretudo uma Idade Média mental que eu quero aludir. Não é? É uma crítica hoje em que eu uso uma ressonância antiga, mas para dizer, olha, se isso continuar a acontecer, são vetores do passado que se projetam no presente. É uma falha da humanidade, é uma falha sua, é uma falha da nossa cultura, que isso possa ainda fazer sentido, que isso possa ainda ter de ser discutido. Eu queria retomar esse tema daqui a pouquinho, no próximo bloco, porque a gente agora faz um intervalo no Arte um Contexto e volta em instantes com Walter Ugumãe. Até já. Walter, depois da Islândia e do Japão, não vai ter vez para o Brasil? Isso é uma pergunta querendo puxar a brasa para nossa sardinha. Sim, eu venho prometendo um livro sobre o Brasil há muitos anos e de facto chegou o momento. Claro que será um Brasil, sobretudo o meu Brasil, não é? Não tem como ser de outra forma. E aquilo que eu devo confessar que passei muito tempo escolhendo ou ponderando sobre o que é que eu quereria, não é? Que ponto de vista, que personagens. Houve uns anos que eu pesquisei muito o Bispo do Rosário, por quem eu sou muito fascinado, e julguei que escreveria um livro em torno dele. Mas, na verdade, o livro que eu estou quase terminando é um livro que passa numa ilha que eu mais ou menos inventei, na Amazónia, com um povo originário. E então ele é contado por um curumim, é um menino indígena que vai compor a história, que nos vai explicar a história no fundo da sua aldeia, da sua comunidade. Passa no meados do século XIX, por isso, mais uma vez, não vai ter celular, não vai ter elevador. e é uma tentativa de encontrar uma explicação para um povo, ou para os povos que, como diz o Eduardo Viveiros de Castro, não temem o fim do mundo, porque o mundo desses povos terá acabado em 1500. Então, essa experiência de um povo que está num tempo meio pós-fim, é aquilo que me tem estado a ocupar. Você, como português, como é que sente afetivamente, já que você tem uma relação afetiva profunda com o Brasil, a experiência colonial portuguesa no Brasil? É um sentimento complexo e muito, assim, dependendo da perspectiva que você vê, tanto pode ser uma coisa que você possa encontrar pontos de admiração, como pode ser uma tragédia, não é? A verdade é que essa primeira globalização, como se pode chamar, ela é gloriosa numa perspectiva, mas é uma tragédia, é uma oferta de miséria na perspectiva contrária, e por isso há uma certa vergonha, digamos assim, histórica, que eu tento sanar pela consciência. Hoje é claro que o Brasil é feito é resultado dessa história, e por isso é inevitável que as pessoas brancas, as pessoas que possam ter vindo com os portugueses, as italianas, as alemãs, as holandesas, elas são o Brasil, não é? Não são outra coisa senão brasileiras.
mas o que me parece que falta legitimar no Brasil, e isso é uma das grandes angústias que eu tenho no amor que eu tenho pelo Brasil, o que falta de legitimar são os povos negros, não são os negros, porque eles não vieram todos do mesmo lugar, nem são todos, se quiséssemos falar em etnias, não são todos a mesma etnia. São os povos negros, é muito importante reconstituir a memória de cada um, dignificar cada um com a possibilidade de saber exatamente de onde vêm, onde é que poderão estar os seus antepassados, que história e que línguas é que eles perderam e deixaram de saber falar. E é essencial legitimar os povos que nós chamamos de indígenas, os povos originários. E pouca gente sabe que o Brasil fala português majoritariamente, mas tem mais de 100, 120 línguas indígenas, muitas línguas. E saber ou sentir que essas línguas, que esses conhecimentos, esses saberes, toda essa aprendizagem que é muito mais antiga do que as culturas brancas e negras, inclusive, que está a ser constantemente espartilhada, afastada, menosprezada, é muito triste. A minha sensação é de que desde 1500, desde a chegada dos portugueses, que não tem havido uma percepção da maravilha que essas culturas podem trazer à nossa cultura supostamente dominante, não é? E não estamos disponíveis ou não temos estado disponíveis para aprender acerca dessa harmonização incrível com a natureza, por exemplo. Mas começou bem, né? Porque a Carta do Pero Vaz de Caminha, do ponto de vista literário e de celebração da diferença, até que é um momento memorável do encontro entre europeus e americanos, né? Porque se você ver, por exemplo, um dos livros que me guia e que eu acho admiráveis é um livro chamado Racismos, de Eduardo Bettencourt. E no Racismos ele explica que o racismo, por exemplo, é uma invenção política, porque os povos, quando se encontram, as pessoas quando se encontravam reconheciam as suas diferenças e justificavam-nas pela simplicidade de um estar mais exposto ao sol, outro estar menos exposto ao sol, e por isso um alimentar-se de uma forma, outro alimentar-se de outra forma, e por isso criava uma certa exuberante curiosidade e não propriamente um antagonismo. E é política, é de facto uma intenção de subjugar determinados povos em favor de elites que cria esse estigma de acharmos que existe uma espécie de humanidade menor, rebaixada, desqualificada. E isso é sinceramente, com toda a frontalidade, isso é algo que muita gente não admite e que continua, que perdura, não é? Essa política da vitimização para criar cerviz perdura. E tem muita pena disso. O Brasil, por exemplo, não pode ser outra coisa senão um país mestiço, não tem como ser outra coisa senão um país mestiço. E não será nunca um país na sua plenitude enquanto não legitimar, enquanto não parar de vitimizar especificamente algumas minorias raciais, étnicas, culturais. Eu estive ontem na periferia de São Paulo, onde as pessoas de facto são muitíssimo mais negras, por exemplo, e ouvir as suas expressões e pressentir a dificuldade que têm em chegar ao centro, em ter um lugar de fala, não é? Como se discute tanto aqui, é muito triste e muito desarmante, porque de facto compete-nos, nós que podemos ter um lugar de fala mais privilegiado, compete-nos ir abrindo o caminho para que outras expressões, outras ansiedades, necessidades se exponham. Aqui na Pinacoteca há dois quadros de um estrangeiro delirante que retratam os povos indígenas à maneira dos preconceitos da época, digamos assim, de 1600 e século XVII.
em que se vêem os povos indígenas super harmoniosos, embelezados, pacificados. Uma idealização, talvez. Representando, bom selvagem. Então. Representando o bom selvagem, representando aquela ideia de paraíso perdido e por isso de habitantes de um Éden finalmente descoberto pelos portugueses. São exatamente São aquelas telas? Aquelas duas telas. Que estão ali naquela sala? Sim, sim. Essas duas telas, não é? Mas essa é maravilhosa, é mais iluminada, não é? E você vê perfeitamente como as coisas estão, os brancos meio prometendo levar tudo o que puderem levar, não é? E depois a mulher carregada ali, um pouco mercadoria, mas está tudo muito bem. Veja como está todo mundo muito apaziguado, não é? Não deixa de ser um paraíso. De domingo. Qualquer de domingo, só que antropofágico. Qualquer coisa que está dando certo de alguma forma, há ali uma felicidade. Não há ruído, os próprios animais, veja como eles são humanizados e pacificados, felizes. Há uma mãe pendurada ali numa rede amamentando. É bucólico, né? É um tema bucólico que vem do... Até jacaré chega perto, fica só quase sorrindo, né? E o sorriso daquelas duas figuras centrais, super iluminadas. Né? E aqui é a mesma coisa transposto para os negros, né? E aqui já são os negros expostos como se fossem profundamente aculturados, trazendo os seus elementos, mas embelezados para um padrão profundamente burguês, né, e europeu, lidando com as questões ou com as obrigações que os brancos trouxeram como se fosse tudo bem, como se estivesse tudo bem. Cria uma falsa ideia de simetria, né, entre todos os componentes raciais, sociais brasileiros. Né? Uma harmonização, no fundo, daquelas ideias horrendas que era achar que havia uma humanidade perfeitamente assumida e ratificada e uma sub-humanidade que deveria aceitar o seu lugar menor. Pelo que você falou agora e pelo que você falou, por exemplo, no bloco anterior sobre o Remorso de Baltazar Serapião, que é um livro que fala muito, não do racismo, como você acaba de falar agora, mas de uma misoginia, uma opressão feminina, um sexismo. As suas obras não têm elementos do mundo contemporâneo, cosmopolita, metropolitano, mas traduzem sempre preocupações sobre o que é essencial, quais são os vetores essenciais que estão presentes na sociedade contemporânea cosmopolita. Então a gente pode falar da misoginia, do sexismo no Baltazar Serapião, pode falar da questão dos refugiados, que aparece no Apocalipse dos Trabalhadores. Sim. Tem a questão da família nuclear, a família moderna, a questão da homossexualidade, que está muito presente no Filho de Mil Homens, né? E a constituição de uma família não tradicional, uma família de outra natureza, né? Quer dizer, isso tudo está atravessando a sua obra, embora tenha essa busca, essa procura de vetores essenciais, né? Eu não conseguiria escrever sem me importar com o que escrevo, não é? Não me interessa produzir uma obra que seja apenas uma arte decorativa, não é? Que vá ao encontro de uma beleza qualquer, mas sem função, sem compromisso. E eu acredito na vida como cidadania e não como consumo, e acredito na cidadania como compromisso. E por isso, tudo o que me compõe, tudo o que me compete, passa por essa necessidade de estar comprometido com alguma coisa. E por isso não poderia deixar de escrever livros preocupado com assuntos e procurando legitimar ou produzir consciência, não é? Então, eu acho que vou estar sempre nesse gesto de uma certa ansiedade de um mundo melhor, ou pelo menos de recusa de baixar os braços perante um mundo que vai falhando. É verdade que, paulatinamente, a humanidade vai vivendo melhor, não é? O 2019 há muito mais gente vivendo em boas condições do que havia em 1919, não é? Por isso, é inegável que estamos progredindo, mas progredimos lentamente e claudicando, não é? Falhando constantemente e com uma nostalgia por coisas horrendas, não é?
a nostalgia pelas ditaduras, pelas opressões, a nostalgia pela tortura, uma certa folia pelo homicídio, pela tentativa de anular por simplesmente a vida de algumas pessoas ou de muitas pessoas, é algo que eu nunca aceitarei. Por isso, só quando eu próprio morrer poderei estar quieto com determinadas causas ou com determinadas ideias. Então, os meus livros têm isso, têm essa ansiedade perante uma ética na qual acredito piamente. A minha religiosidade vai no sentido de criar uma crença e uma dignidade na humanidade, e não propriamente a minha espiritualidade não se dirige a uma transcendência, dirige-se às evidências de estarmos aqui e de precisarmos de fazer com que aqui seja o melhor lugar possível para todos. Perfeito. Muito obrigado, Walter Ugumãe. Obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui no Arte um Contexto, foi um prazer compartilhar essa conversa com o Walter com vocês. Espero vocês todos no próximo Arte Contexto. Até lá. Se você catar alguma coisa num museu, numa obra de arte, em algo que você está vendo, nas pessoas passando na rua, você está catando numa coisa que não tem palavra, não é? Você vai tentar entender que palavra poderá corresponder àquilo que é mudo, que é de outra natureza. Então você está num universo de uma potencial originalidade. E isso é algo que me fascina.